Olá, pessoal. Aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de novembro de 2025. São 16 horas aqui no Brasil. Obrigado. A Igreja Ortodoxa Russa e os agentes da FSB, entre parênteses, eu pus aqui KGB, que é a mesma coisa, combatina. Vocês talvez lembrem, há uns 2 anos atrás, deu uma polêmica muito grande em Kiev, porque dentro da Pecherska Lavra, que é a principal, onde ficava a sede da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, inclusive eles foram banidos, depois foi para uma discussão na justiça e ainda estão discutindo. Eles eram espiões, na realidade, tinham armamento, é o tipo do cara de batina que usa pistola automática russa embaixo da batina e faziam pregações contra a Ucrânia e faziam pregações de que aquele discurso do Putin, de nazismo, aquele discurso de que a Ucrânia não existia antes, que é só a Rússia e por isso a Ucrânia deveria ser anexada. Feito as denúncias de alguns fiéis que não concordavam com isso, o governo ucraniano interveio, né? E pelo menos parece que eliminou, mas não eliminou, que eles estão lá na Ucrânia ainda. Mas existem alguma série de restrições, mas existem ações na justiça, e eu vou colocar para vocês a visão na Ucrânia e a visão no mundo dessa igreja ortodoxa e como ela age, né? Então esse é o tema. Eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos, inscrevam-se. Este inclusive é um tema inédito que nós estamos falando aqui e muito importante. É muito importante que abrange todas as religiões e abrange toda a Ucrânia e abrange talvez todos os países onde esteja a Igreja Ortodoxa Russa. Alguns aqui que eu vou citar abrange e tem problemas mesmo que foram identificados. E peço a vocês também que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, é importante, vamos divulgar para o maior número possível de pessoas, para mais gente assistir, para mais gente conhecer essa verdade e mais gente também ter acesso e poder se inscrever no canal. E façam seus comentários, sempre bem-vindos. Muito obrigado. Eu peço uma observação, talvez seja polêmico, mas eu vou citar algumas fontes aqui que para corroborar o que eu estou dizendo, né? Pelo menos 7 países europeus tomaram medidas já contra a Igreja Ortodoxa Russa, justamente por causa de agentes infiltrados. Eles não são padres. São padres, devem ter tido a formação, mas também têm a formação de espiões. E os americanos, o Congresso americano, os republicanos estão pedindo ao procurador-geral que investigue a filial americana da Igreja Ortodoxa Russa. O patriarca ortodoxo russo, Kirill, né, o nome dele é Kirill, que ele fica em Moscou, pasmem, já foi agente da KGB. Na época que Putin era agente da KGB na Alemanha, ele era na Suíça. Então os dois eram oficiais da KGB. E hoje esse oficial da KGB, não sei se isso é promoção ou não, mas ele deve gostar, porque a Igreja Ortodoxa Russa é muito rica também, faz grandes arrecadações, ele é o patriarca ortodoxo russo. E o FSB, que é o sucessor da KGB, sempre eu digo que é a mesma coisa, né, mesma porcaria, ele construiu uma igreja ortodoxa russa dentro da sede na Lubyanka. A Lubyanka, eles chamam a sede Lubyanka da KGB, né, lá na Rússia, em Moscou. E o patriarca Kirill declarou uma guerra santa contra a Ucrânia e o Ocidente. O que ele disse para os soldados? Ele disse o seguinte: se vocês morrerem lutando na Ucrânia, todos os seus pecados serão perdoados. Azar de quem não morrer e voltar para casa, né? Então é uns paradoxos, né? Umas coisas difíceis de acreditar, essa mentira que eles falam, o que eles incutem na cabeça desses jovens, né? O Kirill não chegou a oferecer, que como aqueles que fazem a guerra santa islâmica, a jihad, 72 virgens, né, como são oferecidas para aqueles suicidas que não estão mais tão na moda hoje. Mas a instrumentalização da religião pela Igreja Ortodoxa Russa deixaria os líderes do Hamas, Hezbollah, outros, orgulhosos, né? Padres ortodoxos russos estão abençoando mísseis nucleares com água benta. Inclusive, um dos mísseis que eles abençoaram chama-se Satanás, né? E eles abençoam para ir e destruir a Ucrânia. A Igreja Ortodoxa Russa está tão entrelaçada com o Kremlin
que a Suécia, a Finlândia, a Estônia, a República Tcheca, a Letônia, a Lituânia e a Bulgária tomaram medidas contra a filial da Igreja Ortodoxa Russa dentro de suas fronteiras, pela desenvoltura com que os padres espiões agem naqueles países. A Noruega e os Países Baixos monitoram propriedades da Igreja Ortodoxa Russa, localizadas em áreas que eles colocaram, essas igrejas, de segurança nacional. Representantes da Igreja Ortodoxa Russa estão se reunindo esta semana com o Escritório de Assuntos Religiosos da Casa Branca para discutir a alegada perseguição à Igreja Ortodoxa Russa, lá na Ucrânia, né, do Patriarcado de Moscou. Eles chamam a Igreja Ortodoxa Ucraniana, do Patriarcado de Moscou, mas não é ucraniana, ela é russa, né? A reputação dessa igreja russa precede ela, né? Assim sendo, um grupo de legisladores, liderado pelo deputado republicano Joe Wilson, escreveu uma carta à procuradora-geral, senhora Pam Bondi. Ele pediu que ela investigue as instituições da Igreja Ortodoxa Russa que operam nos Estados Unidos da América, incluindo a Igreja Ortodoxa Russa no exterior, a fim de apurar se a Federação Russa ou seus serviços de inteligência buscaram recrutar, pressionar, influenciar ou de alguma forma comprometer a sua independência, ou seja, eles estão agindo muito abertamente e deixaram pistas que levam a acreditar que eles estão fazendo espionagens, estão fazendo recrutamento de pessoas nos Estados Unidos e em outros países que eles também atuam. Tem uma publicação chamada The Hill, a senhora Laura Kelly, ela escreveu um artigo sobre esse assunto. Aí nesse artigo ela diz: meus parabéns ao deputado Wilson e seus aliados que por reconhecerem essa ameaça, mas porque a Igreja Ortodoxa Russa se preocupa com a Igreja Ucraniana, né, e também com o Patriarcado de Moscou, diz essa senhora Kelly. É difícil dizer, visto que eles publicaram uma mensagem no Facebook afirmando que não faziam também mais parte da República da China, porque eles ligam com a China. Na China eles fizeram o seguinte: a Igreja da China declarou independência para dizer que não responde mais a Moscou. Por quê? Né? Essa é a minha opinião. Porque como os Estados Unidos da América têm uma discussão geopolítica, né, que vocês conhecem também muito bem, e eles querem dizer que a Igreja Ortodoxa Russa não tem nada a ver com a chinesa, mas tem, né? Porque Moscou defende essa igreja também a todo custo. E o próprio Putin incluiu a causa da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia em suas negociações de paz, exigindo que ela seja reconhecida e seus bens que foram bloqueados pelo governo ucraniano sejam devolvidas, quando de fato foram bloqueados porque eles usavam as igrejas, principalmente a Pecherska Lavra em Kiev, como uma base de espionagem, uma base de sabotagem, porque ali dentro da igreja, lá onde os padres, nos alojamentos dos padres, tinha escondidos armamentos, explosivos e etc., e material de propaganda russa, né? E tem um russo que ele nasceu na Ucrânia, mas ele é russo, cidadão russo, então russo-ucraniano, vamos dizer, chama-se Vadim Novinsky. Ele atualmente é diácono na Igreja Ortodoxa Russa, em Zurique. Ele contratou o advogado Robert Amsterdam para informar aos políticos americanos que a Igreja Ortodoxa Russa não tem mais vínculo com a Igreja Ortodoxa Ucraniana, mas que deveria ter, e não tem mais vínculo, que eles querem voltar. Ele pede que os Estados Unidos da América interceda para que volte. E também, novamente, um diácono da Igreja Ortodoxa Russa, ele na verdade, é um diácono, e ele é um oligarca. Ele é um oligarca e é um diácono da Igreja Ortodoxa Russa, e ele paga do seu dinheiro isso. E eles também pagam a um advogado, um escritório de advocacia, de Nelson Mullins, né? E o maior da Carolina do Sul, pagam cerca de 400 mil por ano para disseminar uma narrativa falsa no Capitólio, né, de dinheiro, narrativa falsa a favor da Igreja Ortodoxa Russa. E esse dinheiro russo está por trás dessa mensagem no Capitólio.
O próprio Putin incluiu a causa da Igreja Ortodoxa em suas negociações de paz com a Ucrânia. O próprio Putin que está levando isso e colocou naquela pauta de 28 itens, naquele que eu chamo de panfleto, né? O Putin não lida bem com rejeição, né? E ele está se sentindo traído em relação à Ucrânia. Putin, em vez de apenas fazer sua postagem no Facebook, ele os trataria como outros que o traíram. Então ele acha que a Ucrânia traiu ao tirar a Igreja Ortodoxa Russa, mas ela era uma unidade russa, eu diria até, quem sabe, uma unidade militar de espionagem dentro de Kiev, dentro da Ucrânia. Então é uma farsa engraçada se não tivesse causando a morte de tantos ucranianos. Ela seria engraçada, mas essa farsa da Igreja Ortodoxa Russa causa a morte de muitos ucranianos. Agora vamos ver a força e o tamanho da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia. Ela tem 8.000 paróquias, né? E 4.600 mosteiros em toda a Ucrânia. Ela é grande, ela é forte, né? E ela é uma rede de inteligência usada pela KGB russa. A Ucrânia abriga todas as religiões do planeta, isso é importante destacar, né? O país é 85% cristão, com fiéis de quase todas as denominações, vamos dizer, ortodoxas, né? E tem, por exemplo, a igreja greco-católica, tem a grego-romana, está lá, as batistas estão lá, as pentecostais, mórmons, luteranos, presbiterianos e muitas outras. Tem comunidades judaicas, prosperam no sul e leste da Ucrânia, até a invasão russa, que resultou em sua expulsão, né? Então tinha também a igreja russa, mas ela acabou sendo expulsa. A Ucrânia também abriga hindus, budistas, muçulmanos e uma série de outras religiões não ocidentais. E a Igreja Ortodoxa Russa é considerada uma ameaça tão séria à segurança da Ucrânia. 85% dos ucranianos, em pesquisa recente, querem que o governo tome providências e acham que ela é uma ameaça à segurança nacional. Então, é grave isso que está acontecendo na Ucrânia com essa igreja, que é uma igreja, na realidade, na minha opinião, não é uma igreja de Deus. Quem abençoa mísseis para matar ucranianos nos prédios não pode ser dita que ela é de Deus nem de Cristo, né? Uma publicação, o Político, ela relata que um padre ortodoxo ucraniano liderou soldados russos que invadiram Bucha, até as casas dos ucranianos com maior probabilidade de se oporem a eles, contribuindo para a vala comum naquela cidade. Ele levava aqueles que não eram, ele sabia que eram pró-Ucrânia, que não eram pró-Rússia, e levou as tropas russas nas casas deles e eles foram amontoados depois em valas comuns porque foram fuzilados pelos russos. E esse padre ortodoxo sabia porque ele era numa paróquia da Igreja Ortodoxa Russa da cidade de Bucha, ali onde aconteceram a maior quantidade de estupros de meninas. Tem uma outra cidade também, vala comum e muitos horrores, chamada Izium. O antigo metropolita, bispo sênior, né? O metropolita é um bispo sênior, é o chefe dos bispos, dos padres da região, da diocese de Izium. O nome dele é Elisei Ivanov. Ele colaborou com os russos, na realidade ele era da Igreja Ortodoxa Russa. Enquanto os moradores de Izium eram torturados e enterrados em valas comuns, tais como em Bucha, Ivanov abençoava as atividades russas e pregava discursos pró-Rússia aos seus paroquianos e aprovava o que os russos estavam fazendo. O metropolita Ivanov fugiu para a Rússia quando as tropas ucranianas voltaram e libertaram novamente Izium. Então, são criminosos, né? Não merecem o respeito, e essas pessoas estavam essa semana agora visitando então a Casa Branca e o Congresso americano, fazendo pressão por causa das investigações que o Congresso determinou que fossem feitas. Putin destruiu na Ucrânia mais de 700 igrejas e assassinou mais de 50 pastores de igrejas evangélicas e assassinou. Então é uma coisa muito grave, né? Assassinou padres, torturou-os porque não eram e não queriam ser da Igreja Ortodoxa Russa. Isso é muito grave.
né? E essa é a igreja dos espiões da KGB, que está na Ucrânia e tem que ser proibida mesmo, apesar de algumas discussões ainda na justiça e muitos deles ainda estão lá. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais, divulguem para o maior número possível de pessoas. Esse, inclusive, acho um vídeo inédito, né? Tem mais desses correndo pela imprensa no mundo, né? Citei aí alguns trabalhos aí que aconteceram, mas divulguem, né? E recomendem, acho muito importante. Eu diria que é o seguinte, para concluir, a Igreja Ortodoxa Russa não representa apenas uma ameaça à segurança nacional, mas acho que é a ameaça para todos aqueles que têm uma fé, que não seja a fé deles, a fé no guia deles, que é Vladimir Putin. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.